E nós estamos aí com toda a equipe aprendendo, né, um pouquinho de cada vez, mas o nome do Senhor será sempre glorificado. Para dar início a este culto, eu convido você que nos assiste nessa noite a fechar os teus olhos. Vamos fazer uma oração buscando a presença do Senhor, invocando o nome do Senhor, para que Ele esteja, né, em nosso meio, né, nos assistindo e nos auxiliando. Amém? Feche os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, diante da Tua presença, Pai, é que nós entramos. Senhor, diante da Tua face é que nós nos achegamos, ó Pai. Senhor, é o Teu nome, a Tua face, Senhor, que nós invocamos nesta noite, Pai, porque temos a plena convicção de que só o Senhor pode nos ajudar, nos auxiliar. Pai amado, que este culto, Senhor, seja, Senhor, simplesmente para louvor, adoração do Teu santo nome. Pai amado, e que o alcance, ó Deus querido, a minha voz, Senhor, Pai querido do grupo que aqui estarão louvando, ó Pai amado, que este alcance, Senhor amado, possa chegar, Senhor, até o coração mais longe, Senhor, onde essa mídia alcançar um coração, que o Teu Espírito, Pai amado, possa trabalhar neste coração, possa trabalhar nessa vida, Pai, possa adentrar de uma forma que venha trazer, ó Deus querido, a completa restauração. Por isso, Senhor, nós iniciamos o culto no Teu nome, pedindo o Teu auxílio, Pai, porque nós, de nós mesmos, nada somos, nada podemos, ó Pai amado, mas em Ti, contigo, através, ó Pai, do Teu Espírito, somos mais do que vencedores e totalmente capacitados para fazer a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, porque eu creio, eu Te agradeço, dando início a este culto ao Teu nome. Amém, Jesus. Meus amados, aproveitando, né, a sua atenção, abra a sua Bíblia, um texto bastante conhecido, o livro do Êxodo, capítulo 14. Amém? Êxodo 14, versículo 10, a seguir vai dizer assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Meus amados, eu convido você novamente a fechar os teus olhos. Vamos fazer mais uma oração já agradecendo a Deus por este texto lido. E logo após estaremos então louvando ao Senhor com o grupo de louvor. Amém? Feche os teus olhos e fale com Deus. Soberano Deus, mais uma vez, leva o meu pensamento até o trono, ó Pai, o trono da Tua graça. Pai querido, após fazer a leitura deste texto, uma leitura, Pai, de suma importância, uma leitura, Pai querido, de livramento, uma leitura, Pai amado, aonde este relato, Pai querido, nos esclarece que não importa o tamanho, não importa, Pai, que da qualidade, ó Deus, a capacidade do inimigo que tem se levantado. O importante, Senhor, é termos plena convicção de que estamos contigo, de que Tu estás conosco, Pai, de que somos totalmente dependentes e que Tu é autossuficiente, Senhor, para nos ajudar. Pai, que nesta noite, Pai amado, os corações ouvintes, Senhor, possam ser transformados pelo poder da Tua palavra. Não a nós, Senhor, mas a Ti a honra e a glória em nome de Jesus. Amém? Meus amados, neste momento vamos louvar a Deus.
Acho que primeiro louvaremos a Deus com o hino de número 303 da harpa cristã. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco. Nós somos a noiva do Senhor e nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Como noiva, estamos preparados para subirmos com o Senhor Jesus? Temos aguardado a vinda do Senhor? Esse é o momento de nós nos prepararmos. Jesus pode voltar hoje, né? Daqui a meia hora Jesus pode voltar. Será que Ele vai encontrar uma noiva preparada para subir com Ele? De um lado a noiva de grinalda e véu e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar,
pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. O preço ele já pagou, a festa preparada foi. Não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar encantada com o que nesse mundo está? Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. E esse é o retrato deste nosso tempo. O momento é chegado e o noivo está atento. Até quando ele esperará? Nós, a sua noiva. Ó Senhor, venha nos despertar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Pois contigo queremos estar. Pois contigo queremos estar. Aleluia, Senhor. Que nós, como sua igreja, nós possamos estar preparados, Pai, com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes brancas, para que quando o Senhor vier nos buscar, Senhor, nós possamos subir contigo e ali possamos deleitar na tua presença, louvando o teu nome para todo sempre. Contigo queremos estar, Senhor. Nós, a tua noiva, Senhor, queremos estar na festa contigo. Queremos estar no céu contigo, Senhor, te adorando na beleza da tua santidade. Venha despertar a tua igreja, Senhor. Venha despertar o teu povo. Hoje é tempo de nós nos despertarmos. Hoje é tempo de buscarmos a sua presença. Senhor, santo és o teu nome, Jesus. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, após esses louvores maravilhosos, vamos nesta noite para a palavra de Deus, querendo
Deus, através do Teu Espírito, quero fazer menção da palavra de Deus, usando o percurso, do povo de Israel, alguns homens, em específico do povo de Israel também, colocando aqui um paralelo com as nossas vidas. 3 fatos, 4 fatos, vamos colocar aqui, fatos que vai nos levar a pensar e a meditar, a ver, como o povo de Deus agiu, como Deus agiu através do seu povo, como Deus ele tem sempre trabalhado de formas bem diversificadas, conforme a situação e a circunstância, para abençoar, usando, provando e aprovando o seu povo. Então que nesta noite você possa abrir bem o teu coração, para que esta palavra possa adentrar, e que você possa entender com clareza o que Deus quer para a sua vida. Assim como eu, meditando nesta palavra, aprendi um pouco mais de Deus. Então medite nesta noite. Vou começar falando então de um dos fatos que ocorreu logo após a saída do povo de Israel do Egito, dando continuidade aqui na leitura do texto inicial. Depois, querendo Deus, quero falar como que Deus ele vai agindo conforme cada fase da nossa vida, porque quando nós aceitamos Jesus, nós agimos de uma maneira, porque estamos naquela empolgação, naquela força, naquele ânimo, e mesmo não sabendo o que fazer, tendo toda a força e a capacidade, mesmo assim continuamos a lutar. E o povo de Israel então não é diferente. Quando ele sai do Egito, praticamente depois de todos esses anos padecendo ali, ele sai como uma pequena criança, que ainda não sabe como agir, como caminhar, aonde e para onde, como, quais reações ter e como saber a maneira correta de agir em cada processo, em cada estágio desta caminhada. E essa caminhada do povo de Israel, 2 fatos falarei, durante essa caminhada do povo de Israel, em específico na saída do Egito até a entrada em Canaã. Serão os 2 primeiros fatos, e você verá como que Deus, ele gosta, como que Deus prefere, como que Deus age na nossa vida, conforme cada estágio na nossa caminhada com Ele. Versículo 15 do capítulo 14 do livro do Êxodo vai dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meus amados, o primeiro ponto que eu quero mencionar, colocando aqui Israel nesses primeiros dias da saída do Egito, uma saída de vivência de escravidão, uma saída, vamos dizer assim, de um pai que não conhecia um filho mais, pela distância, e pelo sofrimento. Israel já não conhecia mais a Deus. Eu creio que aqueles que tanto ouviram falar de Deus e das suas maravilhas, dos seus feitos, já haviam morrido todos, porque já havia mais de 400 anos que Israel estava no Egito. Então, quando Israel sai, tirado pela mão poderosa do Senhor, pelo seu braço estendido e por grandes feitos, através de sinais, de maravilhas e grandes prodígios, tanto no céu, quanto na terra, quanto na água. Mesmo assim, nos primeiros dias de caminhada,
do povo de Israel no deserto, eles eram ainda como meninos, crianças que não sabiam como andar, para onde andar, que maneira, de andar, e muito menos, mesmo visto, ou tendo visto, presenciando todos aqueles milagres, Israel ainda não tinha plena convicção, como um bebê, recém-nascido, ainda não tem a plena convicção de quem é o pai e a mãe nos seus primeiros atos. Então Israel começa a caminhar, e Deus, Ele usa de uma estratégia, porque quando o povo começa a sair do Egito, o Todo-Poderoso olha para o coração de Israel e vê que já nos seus primeiros passos de saída ali da escravidão, o povo de Israel, agora o seu coração já começa a ter uma mudança. Deus começa a notar que nos primeiros dias de caminhada, já no deserto, livres, aquele povo já não sabia como agir e como pensar. Deus então, Ele monta uma estratégia, porque Ele é um Deus de estratégia. Deus sempre foi um Deus de estratégia, sempre será um Deus de estratégia. Ele faz com que então Israel volte e fique, vamos dizer assim, aprisionado, sem saída, em um lugar que não haveria para onde escapar. A Bíblia diz então que Deus, olhando a dureza do coração de Faraó, Ele permite com que Faraó persegue a Israel, e Faraó então apronta o seu exército e persegue a Israel. Então este texto, agora lido aqui a segunda vez, ele vai fazer então essa menção: quando os filhos de Israel olham e veem o exército de Israel, poderoso em número e em armas, eles temem. E eles começam então já a murmurar. E eles chegam até Moisés então e começam a falar coisas absurdas. O Senhor, olhando tudo aquilo, quando Moisés vai falar com o Senhor já fala: Moisés, por que você está clamando a mim? Versículo 15, dize ao povo de Israel que marche. Meus queridos, Deus, Ele vendo que Israel não era capaz, que Israel já estava amedrontado, Israel não sabia mais viver como livres, Israel não sabia mais viver como filhos do rei, como livres. Ele falou: olha, eu preciso ensinar este povo como caminhar. Então, quando nós somos pequeninos, como criança, que ainda não sabemos, Deus, Ele vem e nos ensina. Então, o que acontece? Deus disse para Moisés: levanta o teu cajado, Moisés, e abre este mar. Deus não disse para Moisés: levanta o teu cajado e eu abrirei este mar. Olha que interessante, Deus fala para Moisés: levanta o teu cajado em direção ao mar e abre este mar, para que o povo de Israel passe a pés enxutos. Isso realmente aconteceu, porque versículos anteriores, Moisés tinha dito para o povo de Israel: não temas, porque o Senhor vai pelejar por vocês, e esses que vocês estão vendo hoje, esses inimigos, jamais tornarão a vê-los. Meus amados, Deus, Ele sabe a nossa posição, Ele sabe quando ainda estamos agindo como meninos, quando ainda não somos capazes de pelejar por nós mesmos sozinhos. Então Deus entra com providência e Ele traz a solução. A Bíblia diz que o povo de Israel atravessa o mar a pés enxutos. Quando chega do outro lado, aqueles egípcios, atrapalhados pela nuvem e pela coluna de fogo, já com as rodas dos seus carros se quebrando, eles todos já começando a ficar amedrontados por causa do Deus de Israel, o Deus que havia arrancado o seu povo, o povo de Israel lá da escravidão do Egito, agora ainda pelejava por eles, porque Israel não sabia andar. Enquanto você não é capaz de andar por si mesmo, Deus caminhará contigo, pegará em tua mão e fará com que você caminhe da maneira correta. Quando Israel acaba de atravessar, as águas encobrem os egípcios, e todo o inimigo de Deus, todo o inimigo do povo de Deus pereceu naquele dia. Isso é o que Deus faz. Tome posse
e aplique na sua vida. Vamos estender um pouco adiante o texto. Capítulo 17, versículo 8 a seguir. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a seguir, vai dizer assim: Então veio Amaleque. Este é o segundo passo. Deus sabe da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa capacidade. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homem e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu, presta atenção, Moisés dizendo, estarei eu no gume do outeiro, e o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés, porém, com as suas mãos cansadas abaixava, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um do lado, outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos de Moisés erguida até o pôr do sol. Josué derrotou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Meus amados, para agora para pensar num pequeno detalhe. Israel agora já tinha caminhado por vários dias, talvez meses, já agora no deserto. Já havia aprendido um pouco mais de como caminhar com Deus, já tinha passado agora por um teste maior, por uma providência, vamos colocar assim, eu não sei se posso expressar dessa forma, mas uma providência bem maior ainda, fazendo com que o povo passasse pelo mar sem se molhar, e o inimigo morresse no mesmo mar, por não suportar as águas de Deus. Meus amados, agora caminhando, essa segunda fase, já com um pouco mais de aprendizado, o que eu tenho para a minha vida, espero que você pegue para a sua vida. Quando nós aprendemos um pouco mais a caminhar, Deus agora Ele começa a requerer de nós, que nós sejamos capazes de nos defender, nós sejamos capazes de batalhar, nós sejamos capazes de guerrear, de defender as coisas de Deus, de defender o nosso irmão, de defender aquele que está mais fraco. Veja que esse texto, um dependeu do outro, e todos dependeram de Deus. Olha que interessante, a palavra vai dizer então claramente, Josué monta um exército e vai contra os amalequitas. Agora já não é Deus que abriu o mar e eliminou o inimigo, agora Josué, o exército agora, o povo de Israel teria que lutar para desbaratar o inimigo. E assim foi feito, e Moisés então, com a sua mão levantada, e a vara de Deus em sua mão, o cajado em sua mão, ele permaneceu erguido, e o povo de Israel vencia. Quando ele baixava, o povo de Israel começava a perder. Ele entendeu então que as mãos dele precisava estar sempre erguidas. Sabe o que eu entendo? Que se eu quero que o meu irmão prevaleça, eu preciso manter a minha mão erguida aos céus, clamando ao Senhor pela vida do meu irmão. Porque às vezes eu estou numa peleja, às vezes é o meu irmão que está numa peleja, e nós precisamos entender, e este texto ele então faz essa menção, que um depende do outro, para que a vitória seja concedida ao povo de Deus. Mas sem nunca esquecer que as mãos de Moisés estavam levantadas para o alto, na direção de onde, único lugar, exatamente só este lugar
nas alturas poderia vir poder. E o povo então se uniu. Olha que interessante, a igreja do Senhor unida é capaz de vencer. O povo do Senhor acreditou na palavra do profeta Moisés. E Deus viu tudo aquilo e se agradou e destruiu mais uma vez os inimigos do povo de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Agora não foi Deus que abriu o mar e fez tudo sozinho e destruiu todo inimigo. Agora Deus usou todo o seu povo numa unidade, cada um agindo de uma forma diferente, mas todos num só pensamento, numa só unidade, um só propósito, e alcançaram um grande êxito. E os amalequitas foram riscados, os seus nomes da face da terra. Olha aqui, Deus tremendo. Tome posse disso. Comece a viver isso. Quando não souber, Deus fará por ti. Mas tudo aquilo que você sabe, faça, porque este Deus não fará por ti. Deus, Ele é tão tremendo, que a batalha durou todo aquele dia, até o crepúsculo. Mas Deus em nenhum momento desamparou o seu povo. Mas as mãos de Moisés, mesmo que com ajuda, veja que nem mesmo Moisés era capaz sozinho. Precisou de Arão e Hur. Precisaram ajudar Moisés. Fizeram com que Moisés se assentasse. E cada um manteve as mãos de Moisés levantada. E enquanto eu levantar as mãos, enquanto você me ajudar para que as minhas mãos não abaixem, enquanto os demais se ajuntarem para guerrear, juntos o inimigo jamais prevalecerá. Louvado seja Deus. Convido você adiantar mais um pouquinho na palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Vamos prosseguir aprendendo com o povo de Deus. Versículo 24, 1 de Samuel 17, versículo 24 a seguir. Vai fazer então a menção agora de mais um ato. E desta feita, agora depois de saber caminhar, saber guerrear, eu creio que agora chegou o momento de Deus nos provar, para ver se nós, sozinhos, somos capazes de vencer no nome do Senhor. Este texto então vai falar de Davi, vai falar então de um gigante, que aos olhos do povo de Deus, era impossível de ser vencido. Eu vou ler os versículos 31 e não 24. 1 Samuel 17, a partir do verso 31, para que nós ganhemos tempo. Vou fazer uma leitura mais curta. Versículo 31 vai dizer assim: ouvida as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça teu coração, e o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é muito menino, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um dos cordeiros do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei.
O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Meus amados, então essa agora é a terceira fase. Israel sai do Egito, menino, não sabia como caminhar, para onde ir, não sabia se defender. Deus pelejou por Israel. De repente, então, Israel começa a caminhar, sabendo um pouco mais quem é Deus, aprendendo mais de Deus, aprendendo, agora a guerrear. Deus permite que Amaleque confronte Israel. E o povo de Israel aprendeu então a pelejar, a confiar uns nos outros e a confiar no Senhor. Agora esta passagem faz menção então de um pequeno jovem, mas ele já, desde a sua infância, aprendido com os seus pais e com os anciãos daquela época, ele era um menino que sabia muito bem a palavra do Senhor, sabia muito bem guerrear, mesmo que contra leões, contra ursos, mas ele sabia muito bem se defender e defender aqueles que estavam à sua volta. Então agora Deus faz um teste. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você já está nessa posição, já é capaz de se defender sozinho e ainda ajudar a defender os demais ou aqueles que estão à sua volta que não são capazes. E Deus não é que vai te abandonar, não. Deus vai te ajudar, te auxiliar, mas vai deixar com que você batalhe por si só para vencer o inimigo. A Bíblia então faz menção de Davi. Davi foi enviado pelo seu pai Jessé, e ele vai então apenas para levar queijo, pães e leite, e levar alimento para os teus irmãos mais velhos que estavam na batalha, Israel contra os filisteus. Davi, quando chega lá, ele vê uma cena que para ele não era aceitável. Paulo diz assim em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, vos apresentei os vossos corpos, vivo, santo e agradável, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus queridos, não é Deus que vai renovar a sua mente, é você que vai renovar a sua mente em Deus, através da palavra de Deus. Você precisamos renovar. Davi não era um guerreiro lá no exército, Davi não tinha idade suficiente para ir à batalha, mas Davi tinha amadurecimento espiritual, Davi tinha coragem suficiente, Davi já tinha experiências lá no campo, apacentando ovelhas, as ovelhas do seu pai. Davi tinha um temor suficiente para vencer qualquer batalha, mesmo para que, aos olhos de muitos, ele era ainda uma criança, um menino. Quem sabe você, aos olhos de muitos, ainda é tido por menino, mas saiba que Deus está de olho nas suas atitudes. Se você demonstrar atitude de homem corajoso, mulher corajosa, valoroso, valente, Deus irá te usar. Davi então, quando chega, ele vê um absurdo, um filisteu gritando a um exército, dizendo: não há homem, não há guerreiro, não há valente, não há Deus, não há ninguém neste exército capaz de me encarar. E ele fica indignado, ele fica como Paulo mandou ficar. Mesmo Paulo não havia conhecido a Davi quando Paulo nasce, Davi já havia morrido há tanto tempo. Mas olha que interessante, parece que ou Davi comunicou com Paulo, ou Paulo perguntou, foi lá, sei lá, no passado, ou tirou uma informação de Davi, como é que era a estratégia, porque ele fala: não vos conformeis, mas renovai. Davi, quando ele vê aquela cena, ele fica horrorizado e fala: eu vou batalhar contra este gigante. Os teus irmãos falaram: você é pequeno, você mal sabe cuidar daquelas poucas ovelhas do seu pai,
Você é incapaz, não tem tamanho, não tem idade, não tem experiência, você não é nada, você não é ninguém. Davi não deu ouvidos, porque isso é a estratégia do inimigo, querer nos diminuir para nos vencer. Davi então vai, fala com o rei, até mesmo o rei fala: olha, você não é capaz, você é muito pequeno, e ele desde a sua mocidade é guerreiro, e ele é grande, é forte, é valente. Davi então fala: olha, eu já venci inimigos piores do que ele, e eu vou dizer algo para ti, ó rei, o mesmo Deus que me livrou das feras, é o mesmo Deus que me livrará deste gigante. E você conhece o texto. Davi vai, e ainda sendo afrontado pelo gigante, Davi continua. A Bíblia diz que Davi, ele não ficou esperando o inimigo atacar, ele pegou então agora, o seu alforje, pegou ali as pedras, os seixos no rio, ele pega então o seu estilingue ou a sua funda, e ele vai em direção ao gigante, e no nome do Senhor, ele lança a pedra, e o gigante caiu por terra, e ele arrancou-lhe a cabeça. E mais uma vez, na história do povo de Israel, o inimigo de Deus, o inimigo de Israel, os inimigos foram derrotados. Meus amados, há momento que Deus vai permitir que nós lutemos sozinho, e vai estar conosco, que nos capacitará, e mesmo que for um exército, nós venceremos no nome do Senhor. Isso é que eu e você temos que ter no nosso coração, saber que com Deus, e com os irmãos, com a estratégia, com amor, com temor, venceremos todas as batalhas, no nome de Jesus. Vamos para o quarto texto. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20. Seria uma nossa comanaha sei ande com manai e de calabassuria manás. Tu és poderoso, Senhor, manifeste o teu querer e a tua vontade. Aleluias. 2 Crônicas, capítulo 20, os primeiros versos, vai fazer então uma menção, uma passagem, uma narrativa. Agora, o povo de Deus, o mesmo povo de Deus, que saiu lá do Egito, que não sabia andar, não sabia guerrear, e que aprendeu a tudo isso, agora estava diante de uma dificuldade. E sabe o que é interessante? Que mesmo que você já tenha tamanho, já sabe caminhar, já sabe quem é o seu Deus, mesmo que você saiba guerrear sozinho, é capaz por si mesmo, mesmo que você já está há muito tempo nesta caminhada, Deus sempre estará contigo, se você assim clamar. E saiba de uma coisa, que se você cansar na caminhada, Deus até mesmo no colo te carregará. E saiba de uma coisa, que Deus é Deus, mesmo sabendo agora de toda a tua capacidade, Ele ainda é o mesmo Deus, capaz de pelejar por ti, para que você descanse simplesmente no Senhor. O versículo 1 vai dizer assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Israel. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar e em Engedi. Então Josafá teve medo. Deixa eu fazer uma pequena parada. Não é porque eu e você já somos grandes, temos uma grande caminhada com Deus, que não somos afligidos pelo medo, pelas aflições, pelos inimigos, não. Mas precisamos entender que em cada processo da nossa vida, Deus sempre estará conosco.
E saiba que tudo que Ele permitir nas nossas vidas, Ele está simplesmente nos preparando para algo maior e melhor, sempre nos moldando. E então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, pois pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, glória a Deus, e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do seu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, que nos destes em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não salvamos nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jaiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém, meus queridos? Lembra que no início, a palavra de Deus foi essa mesma, quando Israel não sabia ainda andar, quando Israel não sabia ainda reconhecer quem era Deus, quando Israel não era capaz de guerrear por si mesmo, quando Israel não sabia para onde ouvir a quem ouvir, Deus falou, usando a vida de Moisés: não temas, não vos espante, não vos assusteis, apenas ouça a palavra do Senhor, apenas permaneça caminhando, marchando, vá em direção ao seu inimigo, porque Deus quem pelejará. Novamente, agora Israel já crescido, Israel sabendo pelejar, mas mais uma vez, quando o povo se viu em aperto, ele clamou ao Senhor, e dando ouvido ao Senhor, o Senhor pelejou. Meus amados, para que você entenda essa narrativa, a Bíblia diz que os filhos de Israel então se ajuntaram todo num grande exército, e na madrugada seguinte saíram então e foram em direção aos inimigos do Senhor.
e pararam então num grande alto, onde havia uma ladeira, dá-se a entender que era pedras muito lisas, uma ladeira de Ziz, e eles ficaram então parados no alto do monte, e dava para ver então naquele vale, naquela campina, toda aquela grande multidão, assim como foi com Gideão. A Bíblia diz que eles enchiam toda a terra dos seus guerreiros, mas a palavra do Senhor era apenas essa: Israel, marche até aqui, agora parai-vos, esperai-vos, descansai-vos, aguardem, observem, olhem, vejam, fiquem apenas glorificando a Deus. A Bíblia diz que Deus desbaratou aquele povo. Uns se levantou contra os outros e foram destruídos. E mais uma vez Israel apenas ficou olhando o povo que jamais veriam novamente. Por quê? Porque Ele é Deus. O que eu quero trazer para o meu coração e para o seu coração: cada passo, cada trajetória, cada percurso da sua caminhada com Deus, sabendo você ou não, ou sabendo bastante ou pouco, Deus sempre estará contigo se você clamar. Saiba de mais uma coisa: do início ao fim, Deus estará contigo. Saiba que quando faltar forças, Deus estará contigo. É isso que eu e você temos que entender e tomar posse. Eu não sei qual é a fase que você está passando neste momento, em que parte desta caminhada, qual é o processo que você está passando, ou em que extensão desta caminhada com Deus você está. Não importa onde esteja, clame ao Senhor e Deus virá com socorro. Deus sempre virá com socorro. Deus sempre virá com socorro. Que nesta noite eu e você tenhamos isso em nosso coração. Que esta palavra, usei todos esses textos para chegar apenas em um propósito: que Deus, desde que te chamou, Ele jamais te desamparou, Ele jamais te deixou só. Não importa por onde tens caminhado, não importa quem tem se levantado contra ti, não importa a sua capacidade, a sua força, Deus é o único capaz de te trazer vitória. Meus queridos, convido você nessa noite a fechar os teus olhos. Convido você a orar, agradecendo a Deus por esta palavra, e que esta palavra possa adentrar ao seu coração. Você que me ouve nessa noite, eu não sei, por qual mídia que vai chegar até você, não importa, que esta palavra, que não é minha, que não é desta igreja, mas que é do Senhor, possa surtir efeito na sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai amado, eu não sei, Senhor, aqueles que estão ouvindo, Pai amado, por qual momento estão passando, se são aqueles que estão começando, ó Pai, a caminhar contigo, se são aqueles, ó Deus, que já têm um tempo de caminhada, se são aqueles, ó Deus, que já estão cansando de tanto caminhar nesta caminhada, eu não sei qual fase, se estão se sentindo só, se estão rodeados de uma multidão, eu não sei, Pai querido, de uma coisa só eu tenho plena convicção: o Deus Todo-Poderoso está conosco. Isso é palavra tua, Pai, desde o princípio, e quando o teu Filho esteve nessa terra, implantando o teu reino, chamando para si homens e mulheres, guerreiros, valorosos, Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, esta palavra para mim, Pai querido, é mais do que suficiente, e todo o texto da tua palavra, Pai querido, da palavra santa, Senhor, vai nos fazer uma narrativa, e essas 4 narrativas, Senhor, nesta noite, Pai amado, elas fazem menção que em todas as circunstâncias, sozinho ou em meio à multidão, diante de inimigos poderosos ou não, o Senhor está sempre presente. Pai, que esta vida, ouvindo nesta noite, seus inimigos caiam por terra. Pai, esta vida que ouvindo esta palavra nessa noite, entregue o teu coração a Ti e possa buscar a Ti em espírito e em verdade. Pai, alcança cada vida em nome de Jesus. Amém?
Meus amados, para finalizarmos, vamos estar fazendo mais um louvor ao nosso Deus. Amém? Ao Senhor para todos. Vamos clamar ao Senhor. Se a nação clamar, Deus vai ouvir dos altos céus, amém? Como já tem ouvido. Brasil, clame ao Senhor nessa noite. Atibaia, clame ao Senhor nessa noite, amém? Há quem se alegre com tua dor, e os que celebram o teu mal, mas quem clamará por ti, e quem chorará por ti. Tua formosura se esconder, e a tua vergonha é o que se vê, mas quem clamará por ti, e quem chorará, quem se levantará, se a nação clamar, haverá paz em ti, teu rio fluirá, e serás um manancial de águas vivas. Há quem se alegre com tua dor, e os que celebram o teu mal, mas quem clamará por ti, quem chorará por ti. Tua formosura se esconder, e a tua vergonha é o que se vê, mas quem clamará por ti, e quem chorará, quem se levantará, se a nação clamar, haverá paz em ti, teu rio fluirá, e serás um manancial de águas vivas, se a nação clamar, haverá paz em ti, teu rio fluirá, e serás um manancial de águas vivas, e por amor a ti eu não me calarei até ver tua luz. Então de ti se dirá, ó portas de louvor, teus muros salvação.
noite eu não me calarei até ver sua luz. Então de ti se dirá: são duas portas, louvor, teu muro, salvação. Haverá paz, haverá paz em ti. Teu rio fluirá e serás um manancial de água viva. Se a nação clamar, haverá paz em ti. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. E serás um manancial de águas vivas. E serás um manancial de águas vivas. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos, para finalizarmos, nós temos pedido de orações, mas antes, eu gostaria de convidar o nosso jovem Igor. Ele estará trazendo aqui alguns recados. Eu vou deixar ele falar um pouquinho. Amém? Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. A gente está muito feliz de poder estar utilizando dessa nova tecnologia para poder transmitir a palavra de Deus, para vocês que estão aí nos assistindo. Gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente vai poder soltar, para vocês aí. Vão ter muitos materiais, muitos vídeos legais para vocês curtirem e compartilharem, tá bom? Deem bastante like aí, compartilhem com seus amigos pelo WhatsApp, stories de Instagram, de Facebook, tá bom? A gente vai ficar muito feliz e a mensagem vai ser espalhada, Nessa pandemia que a gente está vivendo agora, não temos outra opção e a tecnologia ela chegou para ajudar. Então, queria pedir isso para vocês e agradecer para vocês que estão nos assistindo aí. Valeu. Amém. Louvado seja Deus. Algo que em minhas mãos, pedido de oração, Pastor Castro e família, Zenilda e família. Tenho também aqui vidas, pessoas que nos acompanharam aí. Então, quero deixar aqui também os meus agradecimentos. Você que acompanhou aí, pelo chat, que está nos ouvindo, cultuando conosco do seu lar. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar por estas vidas. A palavra do Senhor diz que oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós que aqui estamos, você e no seu lar, vamos nos unir em oração. Soberano Deus e eterno Pai. Soberano, desde o princípio, ó Pai amado, tem se mostrado Deus, Pai, e jamais, Senhor, a Tua palavra voltou vazia, mas sempre cumpriu o que apraz. Senhor, nesta noite a Tua palavra foi lida, Tua palavra foi cantada, Tua palavra foi tocada, Senhor, a Tua palavra foi pregada, Senhor, e creio também que a Tua palavra foi ouvida. Pai amado, agora nós temos em nossas mãos, Pai, eu tenho aqui, Senhor, nas minhas mãos, essas famílias, Senhor, e eu oro, ó Pai querido, também alcança as demais. Pai querido, a família do pastor Castro, Senhor, as de perto, os de longe, aonde estiver, Pai, em especial, quero colocar aqui a vida do nosso missionário Eli, Pai querido, que está lá
tão longe, Senhor, lá em Iquitos, lá no Peru, Pai amado, tão distante, Pai amado, Senhor, vivendo, ó Pai, passando, Pai querido, pelas mesmas dificuldades, talvez um pouco mais, Senhor, eu clamo a Ti, no nome de Jesus, alcança a vida do pastor Cássio e cada um dos Teus familiares, de perto ou de longe, Pai, a vida, Pai querido, das Zenildas, Senhor, Pai querido, adentra, Pai, Senhor, alcança, Pai querido, não somente ela, mas cada um dos seus familiares, de perto, de longe, Pai querido, Senhor, curando, restaurando, libertando, Pai, e salvando para a glória do Teu nome, Pai, adentra os hospitais, Senhor, os presídios, Pai, Senhor, Pai querido, onde houver, ó Pai querido, um aprisionado, um enfermo, ó Pai querido, um atormentado, ó Pai querido, liberta pelo poder do nome de Jesus, o poder desta palavra ministrada nesta noite, Pai, porque eu creio, eu te agradeço, Senhor, obrigado, Pai, pelas vidas que nos assistiram, obrigado pelos irmãos, ó Pai querido, que vieram aqui, Senhor, uns para tocar, outros para cantar, Pai querido, mesmo aqueles, Senhor, que não apareceram neste vídeo, Senhor amado, porque estão trabalhando, ó Pai querido, atrás das câmeras, Senhor querido, para que o áudio, para que o vídeo, Senhor, para que tudo saia perfeito, ó Pai, para a glória do Teu nome, eu oro abençoando, Pai querido, estas vidas, Pai, no nome santo de Jesus, Pai querido, eu abençoo a vida do Felipe, Pai, nesta noite, no nome de Jesus, porque eu creio, Senhor, eu te louvo, amém. Obrigado por este culto, Pai, obrigado, Senhor. Você que crê, peço, estenda as tuas mãos, creia que da parte de Deus você recebe o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito, ser conosco hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados, que Deus os abençoe. Encerramos aqui. Amém.